Olá, meu nome é Martes Leire e estou de volta para termos mais um encontro. Não falei ontem que eu voltaria hoje? Voltei. E voltei para poder falar sobre a Quinta-feira Santa. Mas antes, aqueles pedidos, se você está gostando dos nossos encontros durante essa semana todinha, não esqueça de deixar seu like, comente, quero saber a sua sugestão, como fez o Glaucio Antônio, que me mandou a sugestão e por isso estamos nos encontrando para falar um tiquinho sobre Semana Santa. Compartilhe, me mande para outras pessoas e faça sua inscrição, ative o sininho, assim, cada vez que eu postar vídeo novo, o próprio YouTube te avisa. Ei, lá no Vigiai tem vídeo novo. E aí você vem aqui acompanhar comigo. Mas agora, logo depois da vinheta, vamos saber um tiquinho sobre a Quinta-feira Santa. E hoje é muita coisa pra gente comentar. O vídeo vai ficar maiorzinho. Comecemos a viver o Tríduo Pascal. São 3 dias em que mergulharemos na essência da igreja, na renovação de sacramentos, na vivência do que é ser igreja, renovando tudo. São 3 dias incríveis em que viveremos uma única missa. Olha só que mistério. Observe, logo mais você irá à missa de lava-pés aí na sua cidade, onde você mora. E você vai observar que o padre vai fazer a saudação inicial. E vai começar a missa. Serão proclamadas as 2 leituras, o Salmo, o Evangelho. Haverá a cerimônia do lava-pés. E não haverá ritos finais nessa missa. E aí já te dando spoiler de sexta-feira. Na sexta-feira você vai às 15 horas, né? Às 15 horas, ou dependendo do horário que for aí, na sua paróquia, porque depende de muitas coisas, de repente é outro horário, mas você vai para a adoração da Santa Cruz. Nesta cerimônia você vai observar que o padre não fará um rito inicial. A adoração da Santa Cruz já começa no Oremos, mas também não tem ritos finais. E aí, te dando spoiler de sábado, no sábado você vai à Mãe das Vigílias, a Vigília Pascal, e você vai notar também que não há ritos iniciais, mas há ritos finais. É como se a missa começasse na Quinta-feira Santa e se estendesse até no Sábado Santo. É como se esses 3 dias fosse um. E o Evangelho é de João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. E chama a atenção de vocês porque nesse Evangelho Jesus sabe e revela 3 coisas. Primeira coisa, Jesus sabia o quê? Que tinha chegado a hora, que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia que era o momento. E não arretou o pé, não quis fugir, não quis. Jesus sabia o que ia passar. Segunda coisa, Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha com que estava cingido. Então, Jesus sabia que era a hora e sabia que esse era o momento dele se doar por inteiro, mas antes dar uma enorme lição de humildade. Mostrar-se humilde, mostrar qual é o apostolado dele, e o apostolado dele é servir.
e só serve quem é humilde. Mais uma coisa que Jesus sabia. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Jesus sabia até da escolha de Judas, que se é uma traição, é escondida, não é à mostra. Mas Jesus sabia. Isso nos mostra o quanto Jesus sabe de nós. Ele sabe tudo sobre nós. O que passamos, o que negamos, o que deixamos acontecer, o que lutamos para não acontecer. Jesus sabe tudo sobre nós, como ele sabia dos apóstolos. E aí vem uma pergunta de Jesus, querendo saber se a gente se atentou, se a gente aprendeu com o testemunho dele. Jesus pergunta a cada um de nós: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que fiz. E assim fica o testemunho para cada um de nós. Sermos servos, nos colocar a serviço do outro. Entender que somos pequenos, mas que somos pequenos capazes de fazer grandes coisas como um ato de humildade. Que a gente se espelhe no testemunho de Jesus nesta quinta-feira santa, instituição da Eucaristia. Momento em que começa o tríduo pascal e que todos os sacramentos são renovados em nossos corações. Que a gente viva bem esta quinta-feira da Semana Santa. O significado da quinta-feira da Semana Santa gira em torno da instituição do sacramento da Eucaristia. Jesus, desejoso de deixar aos homens um sinal de sua presença, antes de morrer, instituiu a Eucaristia. E na quinta-feira santa destacamos dois grandes acontecimentos. Não se sabe com precisão como e quando teve início a bênção conjunta dos óleos litúrgicos. Na quinta-feira santa acontece a bênção dos óleos litúrgicos. Fora de Roma, essa bênção acontecia em outros dias, como no domingo de Ramos ou no sábado da Aleluia. Com isso, o significado de fixar tal celebração na quinta-feira santa deve-se ao fato de ser este último dia em que se celebra a missa antes da vigília pascal. São abençoados os seguintes óleos: o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. O óleo do crisma é uma mistura de óleo e bálsamo, significando a plenitude do Espírito Santo, revelando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo e usado no sacramento da confirmação, ou o crisma. Quando o cristão é confirmado na graça, no dom do Espírito Santo para viver como um adulto na fé, este óleo é usado também no sacramento para ungir os escolhidos que irão trabalhar no anúncio da palavra de Deus, conduzindo o povo e sacrificando-o no ministério dos sacramentos, e santificando-o, conduzindo o povo e santificando-o no ministério dos sacramentos. Óleo dos catecúmenos são os que preparam para receber o batismo, sejam adultos ou crianças. Antes do rito da água, este óleo significa a libertação do mal, a força de Deus que penetra no catecúmeno e liberta e prepara para o nascimento pela água e pelo Espírito. O óleo dos enfermos é usado no sacramento dos enfermos, conhecido erroneamente como extrema unção.
Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a aprovação da doença, para o fortalecimento da pessoa para enfrentar a dor e, inclusive, a morte, se for vontade de Deus. Instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés. Com a missa da Ceia do Senhor, celebra-se na tarde da quinta-feira. No caso da arquidiocese onde eu moro, é quinta-feira de manhã. A igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e comemora a última ceia, na qual Jesus Cristo, na noite em que vai ser entregue, ofereceu a Deus o Pai o seu corpo e sangue sobre as espécies do pão e do vinho, e os entregou para os apóstolos, para que os tomassem, mandando-lhes também oferecer aos seus sucessores. Nessa missa faz, portanto, a memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Falando em sacerdócio, vamos rezar hoje, pedindo a Deus que mande mais operários para a messe, mas também pedindo muita saúde, fortaleza, equilíbrio para os nossos padres, que estão na linha de frente, que estão rezando e trabalhando em suas paróquias para a gente ter onde receber Jesus. Se não é o trabalho do sacerdote, como nós vamos receber Jesus? Como vamos comungar? Então, possamos rezar pedindo muita saúde para eles e agradecendo, pedindo mais pessoas para trabalhar também, que venham para a messe, e agradecendo a vida de cada um desses filhos que abdicam sua vida e dedicam toda a sua vida para as suas ovelhas. Durante a missa ocorre a cerimônia do lava-pés, que lembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos apóstolos. O sermão dessa missa é conhecido como o Sermão do Mandato ou do Novo Mandamento e fala sobre a caridade ensinada e recomendada por Jesus Cristo. No final da missa, faz-se a chamada procissão do translado do Santíssimo Sacramento para uma capela, onde se tem o costume de fazer a adoração do Santíssimo. E é isso que vamos viver hoje. E será lindo, seja lá em qual cidade você estiver, que você aproveite cada minuto, que você caminhe para perto de Jesus, mais perto e mais perto a cada minuto desse dia, para começar a viver esse tríduo, já fazendo a análise do quanto vocês querem estar perto de Jesus e também já preparando o coração para amanhã, sexta-feira santa. Vamos aí viver essa quinta-feira santa com muita alegria, rendendo graças, levando a Deus nossos pedidos, mas com muita alegria de termos vivido esta quaresma caminhando para Deus. Lembrando, a quaresma acaba hoje. A gente se encontra amanhã para falar um pouquinho sobre a Sexta-feira Santa. Até! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.